eu sempre trago aqui uma dica de venda para quem está assistindo poder colocar isso em prática já, agora, começar a usar já, tá? Coisas diretas, práticas, fáceis de implementar. Essa é a ideia dessa segunda parte da live, tá? Bom, para a dica de venda de hoje, eu quero trazer aqui um assunto que é venda de benefícios. Venda benefícios. Esse assunto está relacionado a uma reunião que eu participei hoje e relacionado a um treinamento que eu dei semana passada, final da semana passada, que gerou o assunto da reunião de hoje, né? Onde eu estava conversando com uma equipe comercial e dizendo para eles, ensinando eles a vender, falando, mostrando lá os passos da venda. A gente estava falando de vendas com base em pontos fortes. Você que me acompanha nas redes sociais, que me acompanha aqui no YouTube, sabe disso. Eu falo, os meus dois principais assuntos são vendas e pontos fortes. E aí existe um treinamento que é venda com base em pontos fortes. E aí estava dando um treinamento para um cliente do ramo farmacêutico a semana passada, falando sobre vendas com base em pontos fortes, abordando as etapas da venda quando chego na etapa da preparação. O que é a etapa da preparação? A etapa da preparação é a etapa da venda onde o vendedor precisa se preparar para vender. Estar preparado para vender. Estar preparado para vender envolve, entre outras coisas, envolve adquirir conhecimentos. Então, estudar o seu produto, estudar a sua empresa, estudar os seus concorrentes, estudar o seu mercado. Ou seja, estar preparado, estar munido de informações, né, para que você possa realizar suas vendas. Tá? Bom, aqui já vou fazer um parêntese antes de eu entrar no assunto específico aqui de venda de benefícios. Também existem inúmeros exemplos que eu posso trazer para vocês aqui de como o vendedor é mal preparado para vender. Como o vendedor é mal preparado para vender. Não no mercado farmacêutico. E aí é um elogio que eu fiz para eles lá no treinamento da semana passada e é uma grande verdade. O mercado farmacêutico, de modo geral, prepara muito bem os seus vendedores em conhecimento técnico. E aí vocês vão ver que aí tem um problema. Mas enfim, prepara muito bem em conhecimento técnico. Meu tio foi propagandista de medicamentos a vida inteira. Hoje não trabalha mais diretamente com isso, mas está ali no mercado ainda. E eu lembro de muitas vezes ir na casa dele e ele está estudando para uma prova que ele ia fazer na empresa sobre determinados medicamentos que ele tinha, que ele representava, que ele fazia propaganda lá para o médico. Eu lembro especificamente de um caso que ele me mostrou uma apostila que ele estava estudando e a apostila devia ter, olha, mais ou menos o tamanho aqui do meu bloco de notas, ó, dessa grossura aqui, tá? Mais ou menos. Só sobre medicamentos que ele estava estudando. Então, é um mercado que exige bastante, demanda bastante conhecimento dos seus vendedores. Mas, de modo geral, vendedor é mal preparado pra caramba. E, como eu disse, tem diversos exemplos que eu posso dar, mas eu vou contar um só aqui para vocês. Uma vez há muito tempo atrás mesmo, não vou saber nem precisar quanto tempo, mas há muito tempo atrás eu estava no Shopping Dom Pedro, em Campinas, na FENAC. FENAC, quem não lembra, era uma loja que vendia, acho que não existe mais a FENAC, né? Acho que quebrou. Mas era uma loja que vendia artigos eletrônicos, entre outras coisas, vendia livro também. Comprei muito livro na FENAC, mas vendia também artigos eletrônicos, vendia computadores, vendia celulares, né? E eu estava lá um dia, deve fazer uns 20 anos isso, talvez até mais, ou menos. Bom, enfim, faz muito tempo. Mas eu estava lá e eu fui ver um celular, eu acho. Também não lembro o que eu fui fazer lá, mas enfim, fui lá ver alguma coisa. E tinha uma moça atendendo um senhor, um homem na minha frente. E eu estava esperando ela terminar de atender esse cara para me atender. Então eu ouvi o atendimento dela, né, o atendimento que ela estava prestando ali para aquele cliente.
Num dado momento, o cliente perguntou para ela assim, olha, esse smartphone aqui, ele faz tal coisa? Não lembro o que era, tá? Mas ele faz tal coisa? E a menina virou e falou, esse não faz isso. Só que eu tava atrás e eu sempre fui muito ligado em tecnologia, sempre gostei muito de estudar assuntos de tecnologia. Então eu sabia que aquele celular fazia aquilo que o cliente estava pedindo. Então o cliente estava pedindo, ó, o celular faz isso, né? Tipo, não era isso, mas vamos lá. Esse celular tira foto? E a menina falando, não tira foto. Mas eu atrás dele sabia que o celular tirava foto. E aí ele virou e falou, então eu vou dar uma pensada, né? Que é aquela resposta padrão que a gente dá. Vou dar uma pensada então, depois eu volto, né? E talvez tenha voltado, talvez não tenha voltado, mas essa menina pode ter perdido a chance de fazer uma venda. Por quê? Porque não conhecia o produto que ela estava vendendo. Não conhecia profundamente o produto que ela estava vendendo. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, se vou ser atendido pela Mirella, que está me vendendo treinamentos, eu não aceito que ela saiba menos de treinamento do que eu. Se ela vai me vender um treinamento de venda, eu não aceito que ela saiba menos de treinamento de venda do que eu. Ela pode até saber menos de venda, mas que ela saiba menos de treinamento de venda do que eu. Por quê? Porque quando eu vou comprar alguma coisa de alguém, principalmente quando o valor é alto, o que eu espero é segurança de que eu estou tomando a decisão certa. E como é que eu vou ter segurança de que eu estou tomando a decisão certa quando eu encontro na minha frente um vendedor que sabe menos do produto dele do que eu? Eu atendo muito o mercado agro, né? E o mercado agro tem uma característica interessante, que é o seguinte, é muito comum ter um produtor agrícola, que é um senhor extremamente simples, que herdou a propriedade do pai, que às vezes até fala errado, não fala um português correto, tal. Só que esse cara teve um filho, e como esse cara tem muita grana, ele mandou o filho estudar nos Estados Unidos. E aí o filho volta dos Estados Unidos para trabalhar com o pai ali naquela fazenda e começar a tomar conta da fazenda, né? Então é muito comum o vendedor do mundo agro, ele ir vender numa propriedade e ele encontrar duas pessoas. Um, que é o pai, esse senhor simples, de forma simples de falar, que tudo bem, tem uma experiência gigante, mas de forma simples e tal de falar, com o filho dele, que é um cara que foi formado nos Estados Unidos. E o vendedor tem que atender esses dois caras. Tá? Então é muito comum não, mas acontece do vendedor chegar lá e de repente levar uma informação ou não ter uma informação que o filho do produtor tem porque ele estava estudando lá nos Estados Unidos. Aquele assunto, aquela questão ali do mundo agro. Tá? Então é muito comum o vendedor falar para mim assim, pô, Rodrigo, mas não dá para eu saber tudo. É impossível saber tudo. É verdade, é impossível saber tudo. Sempre vai ter uma informação que você não sabe. Então, ok, é normal isso, é verdade isso. Porém, por outro lado, se eu estou te buscando como vendedor, eu espero que você saiba mais do que eu para eu sentir segurança no que eu estou falando. Hoje, por exemplo, na reunião que eu tive hoje com uma pessoa de uma empresa muito grande, né? Aconteceu uma situação muito interessante que foi, eu comentei com ela um tema de venda, um assunto, uma terminologia de venda, que poucas pessoas do mercado de venda conhecem, né? Então eu comentei e já fui explicar, né? Tipo, olha, eu estava falando para ela sobre playbook de venda, tá? Se vocês acharem legal, peçam aí nos comentários que eu faço um vídeo aí uma outra semana explicando o que é um playbook de vendas. Mas aí eu estava conversando com ela, então eu virei e falei, olha, e aí eu estava comentando com eles, tal, falei sobre playbook de vendas. Playbook de vendas, e aí eu fui explicar o que era, né, essa mania de professor. E ela virou para mim e falou assim, pô, Rodrigo, olha só que interessante, eu acabei de conversar com uma pessoa exatamente sobre playbook de vendas. Tá? Então, olha só o que eu estou dizendo, né? Um cara que trabalha com vendas,
falei uma terminologia para uma pessoa acreditando que ela não sabia o que era. Ela, por coincidência, já tinha acabado de conversar com alguém sobre esse assunto. Imagina se é o oposto. Imagina se ela vira para mim e fala assim: não, Rodrigo, porque, por sinal, o playbook de vendas... Você sabe o que é playbook de vendas, Rodrigo? Imagina se eu não sei. Tá? Quando eu, hoje, né, na situação real, quando eu disse isso para ela, falei sobre playbook de vendas, e ela falou, pô, eu acabei de ver isso, tal, acabei de falar disso com uma pessoa, tal. Na cabeça dela fica assim, pô, o Rodrigo é fera, hein? O Rodrigo estava me falando de um assunto que é tão novo que eu tô correndo atrás para implantar isso aqui na empresa. E aí isso aumenta a minha credibilidade, demonstra, na verdade, a minha credibilidade perante essa pessoa. Agora, e se é o contrário? E se ela vira para mim e fala assim, não, porque o playbook de vendas, sabe o que é o playbook de vendas? Eu viro e falo, putz, não sei. De novo, tá certo, eu não sou obrigado a saber tudo. Eu não sou obrigado a ter todo o conhecimento do mundo. Mas, vocês acham que ela ia sair como? O que ela ia pensar de mim? Né? Então, precisa buscar informações, precisa se tornar especialista. Bom, tem toda essa volta para voltar aqui e dizer o seguinte. Uma das informações mais importantes que você precisa buscar é quais os benefícios do seu produto para o seu cliente. O vendedor tem uma mania, e aí até o vendedor de farmacêutica que eu acabei de falar, que se prepara bem pra caramba. O vendedor tem uma mania de falar de característica de produto. Então, por exemplo, eu vou lá vender esse notebook aqui, esse bloco de notas aqui, tá? Caderno, sei lá como é que chama isso aqui, tá? Vou vender esse aqui. Olha só, o que geralmente um vendedor fala? Olha, tô aqui com esse caderno maravilhoso, ó, ele é emborrachado, tem um lugarzinho aqui para colocar caneta, ó que legal, você pode botar a sua caneta aqui, fica bem preso, ó, bem seguro, não cai, pode balançar que não vai cair, tá? Ele tem aqui esse marcador, não sei como é que chama isso aqui, tá? Esse marcadorzinho para você lembrar onde você parou, as folhas dele são todas pautadas, tá? É assim que o vendedor vende? Tá errado. Tá errado. Não é assim que o vendedor devia vender. Cada coisa que eu falei aqui tá errado. Cada uma, eu não falei uma coisa certa aqui. Tudo que eu falei aqui tá errado. Tá? Por quê? Vamos lá, vamos voltar. Tá? Ele é emborrachado. Né? Ó, esse caderno é emborrachado. A primeira coisa que você tem que pensar quando você fala isso para o cliente, olha, eu estou vendendo um caderno que é emborrachado. A primeira coisa que você tem que pensar é que na cabeça do cliente vai vir a seguinte pergunta. E daí? E o que eu ganho com isso? Tá? O cliente vai pensar isso. E você não pode esperar ele pensar nisso. Você precisa dizer isso para ele. Então vamos lá. Qual é o benefício desse caderno ser emborrachado? Sei lá, ele não molha. Se cair água aqui, ele vai estar protegido, uma sujeira, é só passar um paninho que ele vai ficar limpo. Tá? Esse é o benefício da capa emborrachada. A capa ser emborrachada ou não ser emborrachada, que se dane. Para o cliente isso não faz diferença nenhuma. Agora, o cliente saber que ele tem um caderno que vai ficar sempre limpo, porque toda vez que sujar ele pode passar um paninho com água e sabão e o caderno vai ficar limpo de novo, isso ele quer. Isso ele quer. É isso que você tem que falar para ele. Então, como eu venderia esse caderno? Eu diria assim, olha, estou aqui vendendo esse caderno, que é um caderno, por exemplo, que vai estar sempre bonito, sempre limpinho. Porque toda vez que ele sujar, você pode passar um pano aqui com detergente que ele limpa, porque ele tem uma capa emborrachada. Entenderam? Eu falo primeiro o benefício, depois a característica. Eu vou falar desse trocinho aqui que marca a página, né? Então qual é o benefício disso? Você não perde tempo para descobrir onde é que você onde é que você parou aqui, né? Então então é isso que eu vou dizer para o cliente. Olha, e outra coisa, hein? Com esse caderno aqui, você não vai perder tempo. Esse caderno pensa no seu tempo. Esse caderno está preocupado com a sua produtividade.
E justamente por isso ele vem com esse lindo marcador de página para que você descubra rapidamente onde é que você parou na sua última anotação. É assim que vende. É falando de benefício, não é falando de característica. Mas vendedor fala de característica. Tá? Agora, para encerrar esse assunto, e aí se vocês quiserem, eu volto numa outra live para aprofundar esse tema, é só pedir. Se não pedir, eu não falo, tá? Mas se pedir aí nos comentários ou aí no chat, aí eu volto aqui numa outra live e trago para vocês. Senão, não. Senão eu vou achar que vocês não querem e aí eu vou para outro assunto, tá? Mas eu quero trazer um último aspecto aqui para que vocês reflitam, tá? Que é o seguinte: benefício para quem? Ah, Rodrigo, benefício para o cliente. Sim, até aí beleza. Descobriu a América. Tá? A questão é, quem é o cliente? Rodrigo, é claro, eu sei quem é meu cliente. Não sabe. Olha só um erro que muita empresa B2B comete. Empresa B2C, tudo bem, vou explicar para quem não conhece essas terminologias. B2C vende de uma empresa para o consumidor final. B2B é uma empresa que vende para outra empresa. Tá? Muita empresa B2B, quando vai vender um produto para outra empresa, acha que ela tem que falar do benefício do produto para o consumidor final. Então, olha só, vou voltar no exemplo aqui do caderno. Tá? Imagina que eu vendo caderno para quem vende caderno. Eu vendo caderno para uma livraria, para uma empresa de material de escolar, material de escritório. Tá? Não adianta eu chegar lá na loja, no meu cliente, que é uma loja, e falar assim, olha, você devia comprar esse caderno, porque esse caderno é emborrachado, e aí você então pode passar um paninho aqui que ele vai ficar sempre limpo. Não é isso. Isso é o benefício para o consumidor final, para o cliente do teu cliente. Tá bom, você pode até dizer isso para ele também. Mas a pergunta que você tem que responder agora é, e por que eu como loja devia comprar esse caderno? Qual é o benefício que a minha loja vai ter ao comprar esse caderno? Eu não vou limpar caderno, eu não vou sujar caderno. A não ser que esse seja um problema do seu produto. Vamos supor que você sabe que as lojas de material de escritório compram um caderno que fica lá no depósito, aí eles sujam porque ficam acumulados lá e o cara acaba perdendo dinheiro com o caderno sujo que ele tem que jogar fora. Aí a capa emborrachada passa a ser um benefício para a loja também. Mas caso contrário, isso não é benefício para a loja. O que você tem que falar para a loja, então, o que você tem que falar para o teu cliente, sei lá, olha, esse caderno aqui é um caderno que vende muito. Então você vai ter porque ele é de uma marca famosa que todo mundo quer ter. Tá? Então você vai ter uma procura grande por esse caderno. Com isso vai girar bastante, você vai ganhar bastante dinheiro. Ou seja, qual é o benefício desse caderno para o lojista e não para o consumidor final? Agora, aí depois você pode ajudar o lojista, preparar o lojista para que ele saiba vender para o consumidor final. Aí tudo bem. Tá? Então, para encerrar esse assunto, entendam. Venda benefícios. Não venda características. Não pense que o benefício é óbvio. Não é. E ainda que seja, não dizer o benefício é perder grande parte do teu poder de convencimento para gerar a venda. Tá? Então, quero lançar um desafio. Coloca aí nos comentários desse vídeo um produto teu, uma característica desse produto e um benefício real desse produto para os seus clientes. Tá? Vamos ver o que vai sair aí. Numa próxima live eu volto aqui para compartilhar com todo mundo isso que vocês colocaram aí.